Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Estou nesse lugar maravilhoso aqui que eu sou apaixonado, São Januário, um dos templos sagrados do futebol e que pode, e que vai, e que será um novo estádio. Posso dizer isso, moço? Claro, com certeza. Isso agora, Se depender de você? Depender de mim, com certeza, né? A camisa aqui prova tudo. A gente tem um desafio grande de avançar nesse primeiro semestre, concluir essa votação e poder viabilizar a reforma do nosso estádio, da nossa casa. Então, quem é esse moço? Esse moço é o Pedro Duarte, tem 32 anos, um dos grandes vereadores do Rio de Janeiro e é o ponta de lança. Ele é o Pablo Verratti, ele é o Roberto Dinamite, ele é o Romário, ele é o Edmundo. Quem mais? Deixa eu homenagear outros grandes atacantes do Vasco, o Bebeto, o Valdir, Sorato. Só craque aí, ficou até pressionado com essas comparações. Euler, o filho do vento, para citar outro grande. Mas o que ele está fazendo? Ele é vereador. E ele é o cara que está carregando o projeto do potencial construtivo. O que é potencial construtivo? Eu vou te explicar tudo isso. Antes, peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. Dá o joinha e eu vou bater um papo mais longo com ele, porque ele tem muita coisa para nos contar e falar também dessa paixão dele por São Januário, pelo Vasco da Gama e por que ele está fazendo tudo isso pelo clube do coração dele. Antes, eu peço, roda a vinheta! Muito bem, chega mais para cá, Pedrão. Pedro Duarte, 32 anos. Por que você é Vasco? Vem de família, né? Como de muitos. Minha família é de origem portuguesa. Meus avós vieram para cá na década de 50. Eles vieram de onde, Portugal? Vieram de Alvarenga, na região de Arouca, perto de Porto. E naturalmente a identificação deles com o clube foi de cara. E meu pai tem uma loja de flores junto com meus tios, aqui no CADEG, aqui do lado. Então, desde pequeno, muitas vezes eu vinha trabalhar com meu pai e vinha direto aqui para São Januário para poder ver as partidas, poder ver o clube. E em 2001, quando eu tinha 10 anos, inclusive, meu pai me deu o título de sócio proprietário. Então, acompanho aqui, né, das cadeiras dos sócios, participo das eleições do clube, sempre me envolvo, sempre voto. E aí, desde pequeno, é esse carinho que foi criado. Qual que é a loja do seu pai lá no CADEG? Tem gente que fala a CADEG, tem gente que fala o CADEG, o certo é o CADEG, né? O CADEG, que é o Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara, a loja Crisântemo Real Flores, são 40 anos de loja, Nossa. Muito tradicional. Então quem quiser comprar uma orquídea, uma bromélia, recomendo bastante. É isso aí. Então, para transformar esse Vasco da Gama numa floricultura, porque ele já é uma coisa que transmite um perfume, uma coisa da primavera. Os Jogos da Primavera eram aqui, né? O Jornal dos Esportes promovia os Jogos da Primavera. O Vasco tem uma história linda. Ali, a tribuna de honra, 11 presidentes da República faziam seus discursos aqui. Getúlio Vargas aqui anunciou salário mínimo, anunciou a CLT, né? Que é a consolidação das leis trabalhistas, entre outras coisas fantásticas. Já tivemos escolas de samba desfilando em São Januário. Não tínhamos espaço, né, na década de 30, 40, como São Januário, depois outros estádios foram surgindo, mas São Januário é um estádio pioneiro desse tamanho, com essa organização, com essa capacidade. Muito mérito, a gente tem que agradecer muito às pessoas que 100 anos atrás se organizaram para fazer isso aqui, que é de fato impressionante. Agora o Vasco apresentou, já na gestão passada, com o Jorge Salgado, com o meu querido Carlos Roberto Osório, meu querido Duque Estrada também, né, um projeto fantástico, sensacional. E o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, fez a parte dele, já mandou para a Câmara dos Vereadores, que é o potencial construtivo. Eu queria que você explicasse o que é potencial construtivo, porque muita gente não entende. O que é potencial construtivo? Perfeito. A gente vê aqui atrás, isso aqui está construído. Aqueles que nos acompanham provavelmente estão nas suas casas ou nos seus apartamentos que foram construídos. Um centro comercial, um shopping, tudo que é construído, ele tem 1 metro quadrado. E esse metro quadrado vem de uma lei. Então você pega um terreno, digamos que o terreno tenha 1000 metros quadrados. E aí, dependendo da área da cidade, você multiplica aquilo por 2, por 3, por 4, por 10. Tem um fator multiplicador. E isso é o quanto você pode construir, por isso é o potencial de construção daquele terreno. Que é quanto? Se vai ser um prédio grande, se vai ser uma casa pequena, se vai ser um shopping, tudo isso está na legislação da cidade e São Januário não é diferente disso.
E aí o que o Vasco fez? Prefeito, ou Câmara dos Vereadores, eu tenho uma área aqui que eu transformaria. Aqui dá para fazer o quê? Quantos condomínios, quantos prédios? Só no campo aqui cabem o quê? Uns 4 blocos residenciais de 6, 7, 8 andares. Cabe bastante gente aqui, só no gramado, que certamente nunca vai ser construído, porque isso aqui é o nosso templo. Mas mesmo em outras partes aqui que a gente vê no estacionamento, poderia subir um bloco residencial que não é de interesse do clube hoje, não é de interesse da comunidade, não é de interesse do Rio de Janeiro. O grande ativo do Rio de Janeiro é que São Januário seja um templo de futebol e de esporte, claro, de basquete, de natação, de outros, mas a gente não quer que aqui vire um condomínio residencial. E a gente está falando, estão passando ali, está passando o judoca, está passando o pessoal da natação, está passando... Turistas, que vêm aqui tirar foto, turistas, exatamente. Tem gente lá no campo... A gente vê quando o nosso clube vai jogar em Manaus, vai jogar em várias outras cidades pelo país, mas Manaus é sempre marcante, né, a força da nossa torcida lá. Essas pessoas vêm ao Rio de Janeiro e quando os vascaínos vêm ao Rio de Janeiro, eles querem visitar o que é bom para a cidade, porque gera turismo, gera renda, gera emprego. Então o clube São Januário, além de, claro, ser um carinho muito grande para nós que somos vascaínos, mas é um ativo, é uma coisa boa da cidade do Rio de Janeiro, é um diferencial da cidade do Rio de Janeiro. E tem uma outra coisa que está lá do lado de fora, que é o entorno de São Januário, e aí é uma frase do Osório, é o melhor pré e pós-jogo do futebol brasileiro. Gente, você sabe quantas mil pessoas trabalham no entorno de São Januário um dia antes, no dia e um dia depois do jogo? Cerca de 25 mil a 30 mil pessoas. É muita gente. E nós descobrimos esse número, né? Ficou mais claro. Muita gente já sabia, já tinha essa impressão, para quem acompanha antes ou fica depois, né, de uma partida para comer, beber com os amigos. Já via muita gente, mas não tinha esse número. E aí, na infeliz e absurda interdição do ano passado, a prefeitura fez esse levantamento de forma muito correta para mostrar que fechar São Januário é prejudicar a vida não só dos torcedores que querem acompanhar o jogo, têm direito de acompanhar o jogo na sua casa, mas também de milhares de pessoas que muitas vezes nem torcem para o Vasco. Torcem para outros clubes, mas vendem aqui na frente, vendem um chopp, vendem churrasquinho, organizam suas barracas, vendem o que elas quiserem vender e a torcida compra. E aí são mais de 20 mil pessoas que ficam prejudicadas quando São Januário é fechado. Pedro Duarte é vereador do Rio de Janeiro, é do Partido Novo, e ele é o ponta de lança nesse projeto que está tramitando na Câmara. Vamos atualizar o torcedor, que é um assunto que eles gostam muito. Nesse exato momento, o que você pode falar? O projeto ele chegou no final do ano passado, pela assinatura do prefeito, ele é encaminhado à Câmara. Isso aqui que eu vou falar agora é uma questão de regimento, né? Não é uma escolha minha, escolha do prefeito, é como funcionam as coisas na Câmara. Ele é distribuído para comissões, porque o projeto fala de urbanismo, o projeto fala de construção, o projeto fala de esporte, ele fala de vários assuntos. A Câmara tem várias comissões e essas comissões têm que dar a sua posição, que a gente chama de parecer. Ele fala de educação, que a gente está lá, à esquerda tem a Escola Vasco da Gama. Exato. E aí são 17 comissões que ele foi distribuído. Isso tem um tempo que ele precisa passar por essas comissões. Então, deixamos no final do ano passado, tínhamos já outros projetos para serem votados e deixamos ele como uma prioridade agora para esse primeiro semestre. Mas algumas coisas precisam ser resolvidas antes, Wellington. A gente tem que ter uma audiência pública, porque isso está previsto na lei, né? Mais uma vez, não é uma opção minha, um projeto que tem impacto na cidade, ele precisa ter uma audiência pública. Explica para o torcedor o que é audiência pública. Nós vamos reunir as pessoas envolvidas, poder público, Câmara Municipal, vereadores, vamos reunir representantes da Prefeitura e a população vai ter o direito de falar. Então o morador aqui da Barreira, ele pode vir e falar a favor, gostaria que seja aprovado, espero que seja aprovado, mas também quero ver uma reurbanização do espaço. Então as pessoas que têm interesse, seja a favor, seja contra o projeto, elas têm o direito de mobilizar, de dar a sua opinião. A gente tem que organizar um momento para isso. Ou seja, não é uma coisa fechada e não é uma coisa imposta, é discutida. Porque de repente a gente acha que vai ser maravilhoso, sensacional e vai afetar alguma coisa. Exato. Por isso a gente tem que ouvir todo mundo, porque alguém pode falar, olha, eu até sou a favor do projeto, mas eu vi aqui um ponto que vai me prejudicar e é o momento de ouvir. É esse, então tem que ter. E esse ponto, de repente, que alguém achou que vai prejudicar, pode nos alertar e adaptar o projeto. Claro, com certeza. Esse é o momento de adaptar o projeto para que ele seja perfeito. Melhor do que lá na frente, quando imagina, já começou a obra, aparece um problema de uma rua, talvez, que não tenha gostado do projeto, que vai ser prejudicada por causa do fluxo. O momento de entender
né, qualquer preocupação com relação ao projeto é agora para ser corrigido e impedir atrasos e dificuldades lá na frente. E o Pedro Duarte, então, é esse ponta de lança. Então, como ele disse, está nas comissões. Eu vou repetir uma frase que é minha. Se o Colégio Vasco da Gama fosse na Gávea, se chamasse Colégio Flamengo, o presidente do Flamengo já teria sido convidado para ser ministro da Educação. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, poucas pessoas dão importância ao Colégio do Vasco da Gama, mas além de atender culturalmente os atletas do Vasco, porque às vezes você tem uma competição de 15 dias e o atleta fica 15 dias sem ir ao colégio. Quando ele volta, ele tem essas aulas de reposição. Então, tudo funciona em torno dos esportes. Ele atende também a comunidade. Exato, isso é um ponto muito importante, porque eu sou vereador, sou vascaíno, mas também, né, além de vascaíno, sou vereador e tenho uma preocupação com todos os cariocas. E aí a reforma de São Januário, ela é importante não só para a torcida vascaína, ela é importante para toda a sociedade carioca. E são vários dos pontos. Esse que o Wellington trouxe da educação, o trabalho que o Vasco faz aqui de formação de jovens, de mantê-los nas escolas, com boas notas, disputar até muitas vezes esse jovem com a criminalidade. Sabemos que é uma realidade, o papel do esporte para garantir que as pessoas sigam um bom caminho, o caminho correto, da disciplina, da dedicação, próximos às suas famílias. E também, hoje, o clube recebe aqui 20 mil pessoas, 20 e poucas mil pessoas, quando realmente lota. Imagina recebendo 30, 35, 40, 42 mil pessoas. O projeto é para 40, para arredondar um pouquinho para ser, 47 e tanto, 48. Exato, imagina, 48 mil pessoas. Hoje seria duplicar a capacidade de São Januário com mais uma boa vantagem. Então, se hoje, quando 20 e poucas mil pessoas vêm aqui para São Januário, são 20 mil, 25 mil pessoas que são beneficiadas diretamente com essa renda, imagina se o estádio passa a receber 45 mil pessoas. A região será ainda mais impactada positivamente. Então, mais empregos serão gerados no entorno, mais comércio vai abrir, mais bares vão abrir. São mais pessoas numa região que nós sabemos que tem dificuldades socioeconômicas, né? Meu pai tem loja, como eu disse, a 5 minutos daqui, há 40 anos. E nós sabemos que a região de Benfica, São Cristóvão, tem carências, e quando o estádio que está aqui há 100 anos cresce, se desenvolve, não é só o Vasco que é beneficiado. São as dezenas de milhares de pessoas que moram nesses bairros que também são beneficiadas, independentemente do clube que elas torcem. Na hora que você vai abrir um bar aqui na frente, ninguém pergunta se você é flamenguista, se você é tricolor, se você é botafoguense. A pessoa abre, né, o bar e vende a sua bebida. Então isso é muito importante ficar claro. A ampliação e reforma de São Januário beneficia o Rio de Janeiro. E o entorno de São Januário também é importante. Mas eu moro em São Cristóvão. O seu imóvel vai valorizar. Por quê? Você vai ter um espaço, um instrumento, né, um equipamento esportivo. Gente, o projeto é para 1.450 vagas de estacionamento subterrâneo. Então hoje, queira ou não queira, você... Tem uma frase americana, no park, no business. Se não tem estacionamento, não tem negócio. Se você prestar atenção em cima disso. Então, o Vasco está olhando para o futuro, até porque ele, ao adotar São Januário e deixar de lá, ter deixado o Maracanã, e quando acordou o Maracanã, agora está brigando em termos de licitação, mas isso aí é uma outra questão, é uma outra briga boa, que envolve o Pedrinho e envolve a SAF do Vasco da Gama. Vale pontuar que também, que também se relaciona. Porque hoje, qual é a questão? Se você comparar com São Paulo, em que o Palmeiras tem seu estádio, São Paulo tem seu estádio, Corinthians, né, o Santos, que joga em outra cidade, mas como o Portuguesa, como você tem mais estádios, tem menos pressão por um estádio só, que é o caso do Maracanã. Sim. Porque o Maracanã, o Flamengo depende dele, o Fluminense depende dele, e o Vasco, para grandes partidas, quando passa, né, de 30, 40, 50 mil, também precisa do Maracanã. A partir do momento em que o Vasco tem um estádio com capacidade para 40, 45 mil pessoas, nós dependemos menos do Maracanã. São menos partidas que nós precisamos levar para lá, o que beneficia a cidade do Rio, diminui essa pressão pelo Maracanã. Não é de forma alguma abrir mão do Maracanã. O Vasco tem direito a jogar lá, é um estádio público, faz parte da nossa história. Mas a gente vai precisar de menos partidas lá.
E você, o que você disse, né? Você tem o estádio para 48 mil. Você faz um jogo para 45 mil pessoas aqui, mas tá de muito bom grado. Você vai usar o Maracanã hoje para o quê? O Vasco bem pra caramba jogar os clássicos. Semifinal de campeonato, clássicos. Tirando isso, o estádio para 48 mil pessoas, 45 mil pessoas, né, encaixa perfeitamente para a ampla maioria das nossas partidas. E tem uma outra coisa muito interessante, gente, são os ginásios que serão construídos. Eles vão atender a todos os esportes. Nós vamos ter salões de festas para atender casamentos, aniversários, eventos culturais, eventos sociais. Nós teremos vários restaurantes. O Vasco hoje tem um restaurante fantástico, comandado pelo seu Arthur, né? que é uma pessoa queridíssima aqui, que é o restaurante do Almirante. Mas você vai ter mais restaurantes. Então, o que nós vamos fazer? Você vai criar mais empregos. Não, com certeza, porque além dos restaurantes, né, de fortalecer São Januário como polo gastronômico, que é o que o torcedor quer. Ele não quer só chegar na hora do jogo e sair. Tem dia que sim, que a gente está com pressa, sai do trabalho e vem direto, mas quando tem espaço com a família, chega antes, come, fica depois do jogo. Então é importante que São Januário seja não só um complexo esportivo, mas um complexo gastronômico, gerando emprego, gerando renda, beneficiando a região e não só no futebol. Foi muito bom esse ponto que você trouxe, Wellington, porque o Vasco tem uma tradição muito forte em vários esportes olímpicos. Quantos atletas olímpicos com medalha, medalhistas, não saíram aqui de São Januário? E a gente vai listar aqui vários esportes, então é importante que o Vasco invista não só aqui diretamente, né, no futebol, mas também em todo o complexo esportivo, porque a gente vai bem no basquete, no vôlei, handebol, a gente tem uma tradição aí gigante. Futsal, lutas, esportes marciais, tá? Listar aqui, né, a participação do Vasco em esportes olímpicos é gigante. Gente, e o Vasco hoje é uma potência, sabe em quê? Paralímpico. Verdade, verdade, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Vou pegar agora, sempre que tem Paralímpico, a quantidade de atletas vascaínos, né, e vascaínos não só pelo clube que torcem, mas vascaínos porque são aqui, né, ligados diretamente ao nosso clube. É um grande orgulho do Vasco, que sempre é pioneiro. É pioneiro em várias coisas, está aí a camisa para provar no passado e agora também com os esportes paralímpicos. E o paralímpico, gente, ele é muito mais complexo do que o esporte olímpico. Por quê? Você tem uns equipamentos. O cara que joga basquete em cadeira de roda, tem que ter a cadeira de roda, tem que ter o cara que faz a manutenção da cadeira de roda. Não, com certeza. Você tem acústica, quando você vai para esporte, por exemplo, né, de cegos, que depende muito da acústica, a acústica tem que ser muito bem feita. Não é qualquer quadra, porque se o barulho fica bagunçado, atrapalha o cara de poder jogar. Bem lembrado. Exato. Eu sei que eu conversei com um amigo que trabalhou para fazer um ginásio, reformar um ginásio, que recebia esporte para cegos, e ele falou, cara, a acústica é muito bem pensada e fica mais caro. E é bacana o Vasco ter essa preocupação. É isso aí. A gente tá falando, a meninada tá passando aqui, que disputa vários esportes. Pedro, eu queria que você passasse para o torcedor do Vasco, para os torcedores dos outros clubes também, que nos assistem, que nos dão moral aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Quais são os próximos passos aí? Você já falou das comissões. Havia o Osório, o Jorge Salgado, eles quando fizeram a apresentação para a imprensa aqui em São Januário no final do ano passado, a previsão é que talvez em abril, maio, sei lá, pudesse ser votado. Você acredita? Você que está lá com a mão na massa. Abril eu considero difícil, tá em cima, mas maio, junho, 100% factível. Na verdade, digo, Wellington, e vamos precisar muito da mobilização da torcida, esse projeto não pode passar de junho. Por quê? Em julho é recesso legislativo, está previsto no regimento, então a Câmara não funciona. E quando ela volta 1º de agosto, esse ano é ano de eleição. Então, dia 15 de agosto, né, começam as eleições, começa a campanha. É o meu primeiro mandato, então nunca estive lá numa reeleição, mas o que eu ouço é que a Câmara diminui muito o ritmo. Porque os vereadores estão mais preocupados, né, em falar com seus eleitores, rodar a cidade, do que estar no plenário fazendo um debate, por exemplo, com relação ao projeto, né, de São Januário. Então temos que votar até junho, antes do recesso, porque depois já é um semestre eleitoral. E aí o esforço que nós temos agora, organizar a audiência pública, o parecer das comissões, então juntar todos os vereadores que são das comissões para que eles assinem logo os pareceres, isso antecipa o nosso prazo e começar a discussão da votação. Claro, é muito difícil, nenhum projeto é votado exatamente como ele chega. A gente está falando de um projeto aqui que tem vários artigos, incisos, parágrafos. Então vamos logo, qual é a preocupação de cada um? O que tem que ajustar? Ajustar a preocupação dos vereadores, dos moradores que podem surgir
deixar o projeto redondo 100% e votar, idealmente, ali por volta, né, de final de abril, início de maio. Para a gente ter uma margem de erro, que caso atrase uma votação, ficou até de madrugada, demorou muito, deixa para o dia seguinte, a gente tem uma margem. É bom não deixar para junho, porque como é o último mês, qualquer erro que acontece não tem como consertar. Então vamos mirar, final de abril, início de maio, a gente poder concluir essa votação. Eu queria te perguntar, aí assim, jogando papo reto, Perfeito. isso é um sonho, isso é uma possibilidade, o torcedor pode realmente acreditar que isso vai sair? Pode acreditar, porque chegamos, eu, inclusive, como vascaíno, sei que os últimos anos foram muito difíceis para a gente. Então a gente criava uma expectativa e se frustrava, criava uma expectativa e se frustrava. Só que nós nunca tivemos na Câmara Municipal, já falamos muitas vezes da reforma de São Januário, mas nunca teve um projeto escrito. Hoje você consegue entrar no site da Câmara e ler o projeto. Já foi escrito, já foi enviado, já foi assinado pelo prefeito e vários vereadores já se declararam a favor. Então metade do caminho, mais da metade do caminho já foi andado. O que o Hérito que acompanha aí, o Hérito, nos últimos 20 anos, a gente já teve tão próximo de dar uma reforma? Então é um momento único, mas a torcida vai ser muito importante nessa mobilização. A coisa mais concreta que eu vi até hoje foi uma maquete. Que aí qualquer um que paga faz a maquete, né? Bonita a maquete. Exato, mas o papel aceita tudo, assim como a maquete, que também aceita o que você quiser. Agora você tem um projeto que já foi escrito, já foi assinado pelo prefeito e está na Câmara de Vereadores, isso a gente nunca teve. E agora é o trabalho que eu estou fazendo de mobilizar a torcida vascaína e outros também estão, é muito importante isso. Temos que ter o voto da maioria dos vereadores. Então eu falo sempre com a torcida, não é para mandar mensagem cobrando, claro, falando, vereadores, vamos votar, esse projeto é importante, mas também não é para ofender ninguém. Ah, esse cara é um flamenguista, esse cara é um tricolor. Até porque nesse momento o problema não é o Vasco que vai ser beneficiado. Exato. É a cidade do Rio de Janeiro. Isso. É o bairro de São Cristóvão, é o bairro de São Januário. Para quem não sabe, isso aqui é um bairro. Bairro Vasco da Gama. Bairro Vasco da Gama, melhor dizendo. Então, pensar que vai beneficiar esse ou aquele clube é não pensar na cidade do Rio de Janeiro. Perfeito. Temos que pensar na cidade do Rio de Janeiro, essa é a mensagem correta que o torcedor tem que multiplicar e também ser respeitoso com os vereadores, fazer aquela cobrança, perfeito, mas sem questionar o clube que ninguém torce, sem levar para o pessoal, porque aí atrapalha lá dentro. Porque para aprovar não adianta reunir eu, outros 5, outros 10 vereadores vascaínos. Vamos precisar do voto de pelo menos 26, na verdade de 26 vereadores na Câmara, é um projeto que depende de maioria absoluta. Então se somos 51, tem que ter 26 votos a favor. Se tiver 25 a favor e 2 contra, não aprova, por causa da regra. A regra é maioria absoluta, 26 votos a favor. Importante. E aí vamos precisar, né, do voto de vereadores que estão identificados, torcem na vida pessoal para outro clube, mas é isso. Isso não quer dizer nada. O projeto é para beneficiar a cidade do Rio de Janeiro, o bairro Vasco da Gama e adjacências, né? São Cristóvão, Benfica. E todos também, aqui nós temos atletas de divisão de base, crianças, adolescentes, que muitas vezes nem moram por aqui, moram em outro bairro, mas estão se beneficiando de um estádio reformado. Não, e que não são de coração Vasco da Gama, mas se beneficiam do Clube de Regatas Vasco da Gama. O cara é Flamengo, é Fluminense, é Botafogo, é América, é Palmeiras, é São Paulo, é Corinthians, é Galo, é Cruzeiro, mas ele está se beneficiando deste equipamento aqui, isso é importante ser colocado. E o Pedro Duarte, ele chegou cedo aqui, nós nos encontramos no restaurante e a gente passeou aqui por São Januário, eu fui apresentado a pessoas do ciclo dele, apresentei pessoas tradicionais aqui do Vasco também, uma delas o Pedro Seixas. Muita gente pedindo para tirar foto com o Ayrton. Isso é por causa do canal. E o Pedro Seixas, se tem um cara que é entusiasta desse projeto, é o Pedro Seixas. É verdade, verdade. Ele fez questão de bater um longo papo contigo, trocar os telefones, se colocou à disposição. É verdade, acho que é muito importante isso também. Né? Na política, e vale aqui porque no caso a gente está discutindo um projeto, a vaidade ela sempre atrapalha. Sim. Então é importante que a gestão antiga, como a gente vê de tudo que a gente conversa, a gestão antiga tem um carinho e torce para a atual gestão conseguir aprovar o projeto até o final, e a atual gestão também reconhece o mérito, o trabalho da gestão passada que conseguiu fazer com que isso avançasse e fosse apresentado. Então é muito importante isso. Não é um golaço só da gestão passada ou é um golaço só da gestão atual. Estou falando aqui como torcedor vascaíno. Né?
esse projeto sendo aprovado, a gente vendo isso aqui reformado, não é um mérito meu, não é um mérito só do prefeito, não é um mérito só de uma gestão, é um mérito de todos que se mobilizaram por isso. E aí foi muito bacana a gente ver quando pessoas de diferentes gestões, diferentes momentos do Vasco, né, sabem disso. As pessoas são vascaínas, né? Nós somos aqui vascaínos, carregamos a Cruz de Malta e queremos que isso seja aprovado da melhor forma possível para a nossa torcida e para a nossa cidade. Gente, esse equipamento... Sem vaidades. Esse equipamento agora, em 2027, vai completar 100 anos. Então, eu tenho o menor medo de errar. Todo clube tem uma história maravilhosa, mas a do Vasco, para mim, é a mais bonita. Por quê? Porque a história do Vasco é o seguinte, de repente, você quer jogar a primeira divisão? Você vai jogar onde? Você não tem estádio. Aí, se reuniram os vascaínos, anônimos, com e sem dinheiro, e fizeram logo o maior estádio da América Latina. Naquela época, só vem ser desbancado São Januário pelo Pacaembu nos anos 40. Então, não bastava fazer qualquer estádio. Não era. Não. É? Então, o que o Vasco é? O Vasco é isso aqui, ó. Essa garotada correndo aqui, ó. Isso tem preço. Não tem. Você chega lá no Portão 9, tem uma frase do Ciro Aranha. Enquanto existe um coração infantil, o Vasco será imortal. Então, o Vasco é anônimo. O Vasco não tem fulano, fulano e fulano. O Vasco é de todos os vascaínos e é da cidade do Rio de Janeiro. Exato, e uma referência para o mundo, como a gente disse, para o Brasil, a quantidade de turistas, de vascaínos de todo o Brasil que podem vir a São Januário aqui tirar foto, conhecer esse templo e também a conexão, por exemplo, que nós temos com Portugal. Eu tive recentemente, já ao longo do mandato, em alguns eventos que aconteceram no Consulado de Portugal, do Vasco sendo reconhecido como uma instituição muito importante para o país, né? E quando eu fui a Portugal ano passado, vários portugueses perguntam: e o Vasco da Gama, e o clube de vocês é uma referência, é muito bacana, quando for ao Brasil eu quero conhecer. Então o Vasco, ele faz parte, mais uma vez, é sempre importante a gente dizer isso, da nossa história, de nós que somos vascaínos, mas da história do Brasil, do Rio de Janeiro. Isso é muito importante ser dito. Pedro, quem sou eu para te agradecer, mas quero ser esse instrumento dos vascaínos que vão deixar seus comentários aí, em nome de todos os vascaínos, pelo que você está fazendo. Não só pelo clube do seu coração, mas pela cidade do Rio de Janeiro como um vereador, um jovem vereador que você é, um político voltado para a população e que está ajudando, é o ponta de lança, repito, desse projeto. Para fechar, eu queria que você falasse como que faz contato contigo, com esse projeto, como que o sócio, o torcedor do Vasco pode ajudar nesse momento. Perfeito. Para fazer contato comigo, em qualquer rede social é @PedroDuarteRio, seja Twitter, Facebook, Instagram, tudo todas junto. Elas, tudo junto. Pedro Duarte Rio. Quem quiser procurar diretamente é Pedro Duarte, vai me encontrar também. E eu venho lá nas minhas redes sociais, seja dando entrevistas, como eu agradeço aqui ao Hérito também pelo convite. Eu te agradeço. Obrigado. Não, vamos fazer isso dar certo. E também explicando, eu gravei um vídeo explicando como funciona essa questão do potencial construtivo, porque ele é transferido. Eu peguei um mapa da cidade, desenhei, falei para cá. É uma operação complexa, muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas, mas surge dinheiro do além, né? O que é isso? Cai do céu. Cai do céu? Não, não cai do céu. É uma operação complexa. Já aconteceu outras vezes na cidade, em outros casos, outros momentos. Então o Vasco também não está inventando a roda. Não é a primeira vez na história da cidade que isso vai acontecer. Não é. Já aconteceu no passado. Então é muito importante que toda a torcida entenda como funciona essa operação e possa ajudar a mobilizar da forma adequada. E aí lá eu passo a lista de vereadores, o contato por e-mail. A gente pode discutir até uma mensagem padrão que seja respeitosa, mas também perfeito, mostre que é importante para a cidade. Então basta procurar em qualquer rede social, @PedroDuarteRio, vai ser um prazer a gente poder continuar falando e em breve, nos próximos poucos meses, ver esse projeto aprovado e a gente vir aqui, né, Wellington, com o estádio reformado. Maravilha, maravilha. Gente, deixa aí a sua opinião, anota aí, fala com o Pedro Duarte, dê a sua sugestão também, é importante. E a gente quer ver o novo São Januário, o mais rápido possível. Esse aqui é maravilhoso, é lindo, mas se a gente pode duplicá-lo, se a gente pode aumentá-lo, se a gente vai fazer um entorno fantástico, sensacional, por que não? Né? O Vasco também tem que caminhar com a modernidade e não vai perder seus traços de maior clube da história das Américas
pela sua parte social e um trabalho bacana demais. Pedrão, obrigado. Boa sorte. Muito obrigado. Papai do céu te ilumine, continue te dando muita força, muita saúde, te iluminando para você continuar suando a camisa pelo povo do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a todos nós e mais uma vez, saudações vascaínas. É isso aí. Gostou? Se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá um joinha, né, para o YouTube entender que esse vídeo é legal e eu conto com a sua colaboração. Fiquem com Deus. De São Januário, vereador Pedro Duarte e o repórter Wellington Campos.